Fala nação rubro-negra, eu sou Matheus França aqui do nosso canal Live Mengo TV e hoje eu vim falar para vocês sobre a notícia do momento, o que poderia gerar mais engajamento na internet, né? Premier League, um jogador com mídia brasileiro e o maior clube do mundo. Isso mesmo, hoje eu vim falar sobre a suposta contratação por empréstimo do Antony para o Mengão, o Antony ponta direita do Manchester United. Hoje eu não vou dar cortes no vídeo, então já chega deixando o like, ativa o sininho para as notificações, se inscreve. E eu creio que eu posso falar algumas coisas assim aqui sobre o Antony, que provavelmente a maioria de vocês não saibam. Eu que acompanho um pouco a Premier League, e assim, não me simpatizo muito com o Manchester United, não é um time que eu gosto muito. Na Inglaterra aqui eu torço pro City. Não sou torcedor, vai ficar meio ruim aí o chroma aqui da camisa do City, porque é azul. Mas na Europa eu me simpatizo mais com o City por causa do Haaland. Mas eu acompanho muito o Manchester United e o Antony. Então vamos começar a falar aqui dele. Primeiramente a notícia. A notícia é que o Flamengo está interessado em um empréstimo por um ano do Antony, ponta direita do Manchester United. E isso seria bom porque atenderia dois pedidos do Tite, que ele pediu um zagueiro e um ponta direita. O zagueiro já foi atendido, que é o Léo Ortiz. Agora seria o ponta direita, o Antony. Porém, pessoal, como muitos sabem, o Antony, apesar de ser um jogador novo, brasileiro, que joga na Premier League, não vem vivendo uma fase boa há muito tempo. O Antony Matheus dos Santos é um jogador de 24 anos, que já vem vivendo há algum tempo o pior momento da sua carreira. Eu vou trazer alguns números dele aqui. Primeiro, ele começou no São Paulo, foi vendido para o Ajax por 16 milhões de euros, muito dinheiro, mas nem se compara à quantia que ele foi vendido ao Manchester United, pessoal. 95 milhões de euros ele foi vendido do Ajax para o United. Tudo bem que no Ajax ele tem bons números, ele tem 79 jogos, 25 gols, 14 assistências. São bons números para um ponta tão novo. E além de tudo, pessoal, brasileiro, a gente já sabe, né? O Manchester United, que já não vem fazendo boas contratações há algum tempo, viu? Ponta, brasileiro, sabe driblar, é o novo Ronaldo Fenômeno. Foi lá e contratou 100 milhões de euros o Antony. A gente sabe que o United não é um time fácil de se jogar, é um time meio desorganizado, já tem algum tempo. Mas por esses valores de contratações, 100 milhões de euros, desde que ele chegou, ele nunca foi bem. Desde que ele chegou, e aí a torcida do United sempre pegou no pé dele por esse valor. No United, pessoal, os números dele são assombrosos. Faz um ano já que ele não faz um gol na Premier League, que é a principal competição que o Manchester United disputa. No United até agora são 66 partidas, 7 gols e 2 assistências. Ele joga também na seleção, né? Agora não é mais convocado, mas jogou a Copa de 2022, fez 4 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Todo mundo viu a Copa, né? Todo mundo viu. A gente viu ele em campo. Ele e o Rafinha, 2 pontas que assim, são nulos na seleção brasileira e já não vem vivendo uma boa fase há muito tempo. Nas eliminatórias ele fez 9 partidas, 2 gols e uma assistência. Tá bom até. Mas, pessoal, assim, a questão é saber. A gente já tem experiência em contratar jogador que não deu certo na Europa, né? Como é o caso do Gabigol. A questão da contratação dele é saber. Ele é um jogador que deita aqui no Brasil, apesar de ir tão mal no Manchester United, porque ele foi bem no Ajax, tudo bem. Mas é a Liga Holandesa, pessoal. Não tem competitividade lá. Assim, não é tão difícil jogar na Liga Holandesa. E no United, assim, ele até é meme entre a torcida, pessoal. Quem não sabe, o Antony, ele meio que inventou um drible, que não é um drible, que na verdade não serve pra nada. Quem conhece ele sabe, ele pega a bola assim, com a parte de dentro do pé e ele gira com ela dentro de campo. Literalmente não tem nenhuma eficácia esse drible. Quando ele estava em boa fase, todo mundo aplaudia, todo mundo achava legal, porque não é uma coisa nova, ninguém nunca fez. Ele praticamente inventou isso, virou até um drible do FIFA, que na verdade não tem utilidade nenhuma. Inclusive, o Paul Scholes, que é um meio-campista lendário do Manchester United inglês, tem muita moral com a torcida, na última partida criticou esse movimento dele, porque ele continua fazendo isso nas partidas. Mesmo estando em má fase, ele não tem eficácia dentro de campo e ele conseguiu inventar um drible que é o drible menos eficaz, não tem sentido. Palavras do Paul Scholes, é ridículo, é apenas exibicionismo. O que ele estava pensando? Acho que ele precisa cortar isso do jogo dele, declarou o Paul Scholes. Então, vocês veem, um cara que tem tanta moral no Manchester United, comentou, até porque na fase que o United vive, que não é nada boa, tá há muitos anos sem ganhar título, não está conseguindo se classificar para a Champions League nesse momento, ficou em último lugar na fase de grupos da Champions League, a pior campanha assim que o Manchester United já teve, eu acho, na Champions League, e ele é um jogador
nulo dentro de campo, ele não é nada eficaz, ele chega na ponta do campo, ele cisca, finge que vai dar um drible e não faz nada, acaba perdendo a bola sai de campo. Inclusive, ele é meme entre a torcida do United. Ele é o segundo jogador, creio eu, mais odiado do United hoje. Primeiro é o zagueiro Harry Maguire e depois o Antony. Pelo valor, 96 milhões de euros. Inclusive, o pessoal debocha dele na internet, a torcida do United, fala que ele tem um passaporte brasileiro falso. Porque, né, brasileiro nenhum, o pessoal lá da Europa é acostumado brasileiro com Vini Júnior, por exemplo, o último ponto habilidoso ali, o Rodrigo. O brasileiro vai lá, joga bem, a maioria das vezes, aí ele chega, ele não consegue driblar mais, ele não consegue fazer nada, nem na seleção, nem no Manchester United, no Manchester ele nunca conseguiu, e custou muito caro, só para vocês terem ideia, hoje ele já vale apenas 36 milhões de euros. Só conferir aqui, não, 32 milhões de euros que ele vale hoje. Ele foi contratado por 100 milhões praticamente, um jogador de 24 anos, jogando no Manchester United, já teve isso tudo de decadência, de valor de mercado. É absurdo, né, pessoal? A torcida realmente está de implicância com ele, ele está perdendo espaço no Manchester, no time titular, por isso que eu acho que o empréstimo não seria tão difícil. Mas, pessoal, ele para vir para o Brasil, não, na minha opinião, não ganha menos de 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês para um cara igual o Antony, que o futebol que ele apresenta nos últimos anos é inferior ao de Cebolinha e é bem parecido com o do Luiz Araújo. O Luiz Araújo eu acho que ainda consegue ser mais eficaz que ele. Ontem, pra vocês terem ideia, pessoal, ele num jogo também virou meme. Sabe quando as pessoas usam uma camisa por baixo e mostra durante o gol? Ele mostrou durante o hino, porque ele sabia que ele não ia fazer gol na partida, porque ele não marca lá. Ele foi lá e levantou a camisa. Isso virou meme da torcida do United também. Vocês acompanharam os comentários nas redes sociais dele, do Manchester United, todo mundo sempre criticando muito ele, porque ele realmente não joga bem e ele custou muito caro. Ele fez um gol contra um time de 4ª divisão da Liga Inglesa e comemorou como se tivesse feito um gol contra o Chelsea, contra o City. Também virou piada lá, porque ele realmente não marca, ele tá perdendo espaço. Então eu acho que assim, pro United poder parar de pagar o salário dele, emprestar ele, é o melhor agora, porque comprar ele ninguém vai. Ele ainda é caro, 62 milhões de euros ainda é caro, e ninguém tá querendo o Antony. Na Europa ele não vai receber a proposta, então empréstimo não acho que seria difícil de liberar. Mas agora é uma boa pro Flamengo? Agora pensar no Mengão. Ali a gente, se fosse contratar ele, assim, por empréstimo, ia ter que pagar, claro, um valor alto de salário e, assim, ia ter que mudar o esquema. A gente ia ter que começar a jogar no 4-3-3, com Cebolinha, Pedro e Antony, porque não vai contratar o cara para ser reserva, vai pagar tanto por um cara assim da Premier League, pagar tanto salário para ele chegar e ser reserva. Então a gente ia jogar ali Cebolinha, Pedro, Antony. No meio campo, um volante, um segundo volante e um meio atacante. Ia ficar complicado. Ia ter que usar o De La Cruz, segundo volante. Vocês já sabem aqui que eu não apoio o De La Cruz, segundo volante. Eu acho que ele é melhor jogando de meio atacante. Eu apoiaria o Flamengo jogar num 4-4-2, igual joga com o primeiro volante, segundo volante de ofício, sem ser Gerson também, De Arrascaeta e De La Cruz. Mas o Flamengo ia ter que jogar no 4-3-3 se chegasse o Antony. Porque, né, igual eu já falei, salário alto, não vai contratar o cara assim para ficar um ano aqui no banco de reservas. A questão é, ele pode deitar no Brasil, ele pode vir aqui e jogar muito bem, é uma incógnita. Eu não tenho certeza. O Gabigol foi muito mal na Europa, mas já tinha ido bem aqui no Brasil antes. O Pedro foi mal na Europa, voltou, foi muito bem aqui. Agora o Antony, como ponta direita, ele pode aqui no Brasil conseguir driblar mais, chegar ali, ser mais eficaz, parar com essas palhaçadas dentro de campo, porque a torcida do Flamengo tem menos paciência ainda que a do United. O Flamengo, assim, em termos de paciência, é muito menor aqui do que no United. O United já é um time que está acostumado com fracasso há algum tempo. Já faz um tempo que eles não ganham nada. Eles já estão acostumados agora. Aqui no Flamengo, nós estamos acostumados com sucesso. Ele vai vir, ele já vem... A carreira dele está sob pressão, sabe? A carreira dele toda está sob pressão. Aqui no Flamengo ele ia ter que parar com essas palhaçadas. E chega na ponta, corta, chuta, ou corta e cruza, ou vai até a linha de impedimento e cruza, ou dá um drible eficaz. Porque as skills dele realmente não são eficazes. Se o Flamengo tiver um jogo perdendo, ele pegar a bola e girar, a torcida entra dentro de campo. Sabe? A pressão é diferente. Então, ele no Flamengo ia render. Ele consegue deitar aqui no Brasil, mesmo indo tão mal na Europa. E na seleção brasileira também, vem indo mal. Esse é o momento mesmo de contratar ele, um jogador que vive a psicológica dele também não deve estar bem, né? Jogando mal há tanto tempo. É uma situação parecida com a do Richarlison,
Pombo Richarlison, jogador do Tottenham, que via uma fase mal na seleção e no Tottenham também. Ele pode vir aqui para o Flamengo e render. E por um salário tão alto, que é o que ele ganharia aqui, um salário alto, qualquer jogador que vem lá de fora assim, chegaria para ganhar um salário alto. A última comparação aqui que eu vou fazer é com o Andrés Pereira, que quando ele veio também do United por empréstimo, depois foi vendido para o Fulham e está jogando muito bem na Premier League. Nos comentários também a torcida implicava com o Andrés. A torcida do Manchester não gostava muito dele. Eu fui ver os comentários de alguns vídeos de skills dele, algumas coisas, sempre pesquiso um pouco sobre o jogador. A torcida não era muito fã do Andrés, não. Ele chegou aqui, era o melhor jogador do Flamengo naquela reta final até o erro dele. A questão é que ele jogou bem no Flamengo. Ele errou, o maior erro da história do clube, mas ele jogou bem. O Antony pode vir jogar bem também? Essa é a questão, pessoal. Eu não tenho certeza. Eu acho que por 1,5 milhão agora o Antony não vale no Flamengo. Ou porque esse é o salário, é de 1 milhão para cima, pode ter certeza. Mesmo por empréstimo, eu não acho que vale. Ainda mais que o Flamengo tem uma folha salarial muito alta, apesar de no último vídeo eu comentei que deu uma aliviada nela. Eu não acho que o Antony tem futebol hoje para render no Flamengo. Muitos acham que ele pode deitar aqui no Brasil, se for o caso, tomara. Mas eu, pelo que eu acompanho, acho que a gente ia passar muita raiva com ele. E o que você acha? Comenta aí no vídeo o que você acha sobre essa suposta contratação. Não tem nada fechado ainda, tá, pessoal? São só, por enquanto, quase não tem nada oficial também. Meu pai fez um vídeo muito bom sobre isso também, comentando sobre. E eu vim aqui trazer mais informações pessoais sobre o Antony mesmo, sobre como ele é. Comenta aí o que você acha. Deixa o like, se inscreve aqui no canal para a gente atingir a primeira meta de 30 mil inscritos. É a próxima meta do canal. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.